Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? É sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estou aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Eu sou o pastor Daniel, estou dando um estudo sobre o livro do Apocalipse. Neste momento, nós estamos encerrando o estudo da carta destinada à igreja de Filadélfia, certo? Então, peço a todos vocês, amados irmãos e irmãs, que abram as suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3. Vamos ler do versículo 12 ao 13. Apocalipse 3, do versículo 12 ao 13. Vamos lá. Diz assim: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Então veja, amados irmãos e irmãs, como podemos entender essa passagem. Primeiro que tudo, precisamos entender que aqui quem está falando é o Senhor Jesus. Existem grupos heréticos, por exemplo, como os unicistas. Eles dizem que Jesus é o próprio Pai. Bem, nós sabemos que Jesus, na sua essência, na sua natureza e na sua substância, ele é Deus. Porém, veja bem, e são três pessoas coeternas: Pai, Filho, Espírito Santo, e co-iguais. Porém, o Filho assume um corpo. E esse ato de assumir um corpo é chamado de quinosis, que é o esvaziamento. Ele se esvaziou, é o que é dito lá em Filipenses. E ele assumiu um corpo como o nosso. Embora não deixou de ser Deus, mas sendo 100% Deus e 100% homem, assumiu a natureza humana e por causa disso ele se limitou, certo? Então ele se colocou debaixo da obediência do Pai. Mas aqui nós podemos ver claramente que há uma distinção entre ele e o Pai. Porque veja como ele descreve o Pai. Então nós não podemos pensar que Jesus é o próprio Pai, embora ele seja Deus, tem a mesma natureza divina do Pai e do Espírito Santo, mas ele se limitou através da encarnação. Então aqui não pode ser o Pai, não pode ser o Pai que se encarnou. Porque o Filho está falando do Pai, como o Pai sendo seu Deus. Veja. Então, não que o Filho seja inferior ao Pai, mas durante a encarnação, ele se limitou. Certo? E Jesus ainda hoje está com seu corpo glorificado. Porque a Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, ele, embora glorificado, com seu corpo glorificado, ele ainda continua com sua humanidade. Certo? Então veja, para a gente entender aqui, nós não estamos aqui tratando da questão, estudando sobre a questão da cristologia, mas é importante tocarmos nesse assunto, né? Porque já que aqui está na passagem. Então veja bem, olha o que é que ele diz: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Como ele pode ser esse Deus? Como é que ele tem um Deus e pode ser esse Deus? Veja. E dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Então, claro que aqui ele está falando claramente aqui do Pai, certo? Distinto do Pai. Então, como vemos aqui, como podemos entender? Quando ele diz, e ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. O que é ser coluna no templo de Deus? Veja, amados irmãos e irmãs, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Olha o que é que Pedro diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então Pedro nos chama aqui de pedras vivas no edifício de Deus. Então veja o que é que o Apocalipse diz, né? Que ao que vencer farei coluna no templo do meu Deus. Então veja, e aqui não está tratando das colunas
das lideranças eclesiásticas e ministeriais, certo? Mas aqui está falando justamente no sentido espiritual, né, que nós somos pedras vivas no edifício de Deus. Olha o que é dito aqui no Apocalipse. Ele diz: ao que venceu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Ou seja, estará sempre na presença de Deus. Devemos entender isso de maneira espiritual. Veja, dele nunca sairá. E escreverei nele, sobre ele, o nome do meu Deus. É o sinal de pertença, é a marca. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Veja, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Ou seja, o novo nome implica a mudança de caráter. Então veja muito bem, sempre quando o nome de alguém era mudado na Bíblia, ele indicava, essa mudança indicava o caráter e a missão que o indivíduo iria exercer. O nome está intimamente ligado a isso, certo? Então veja, aí ele diz mais ainda: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí sempre o que ele diz a todas as igrejas, ele diz aqui também, né? Estejam preparados, porque o Senhor logo viria para intervir em prol do seu povo e fazer justiça. Veja bem, amados irmãos, nós sabemos, quem estuda a história sabe muito bem, que as colunas de Filadélfia se racharam durante um terremoto que aconteceu há décadas, quando o livro de Apocalipse foi escrito, certo? Mas as verdadeiras colunas, que são os cristãos, estariam firmes e sólidos, porque estariam firmados sobre a rocha que é Jesus. Amém? Então, amados irmãos e irmãs, que Deus abençoe a todos e que todos possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.